Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para mais uma transmissão da prece pelos irmãos suicidas. Vamos nos preparar através de uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 97. Amas o bastante? Amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? O Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, de Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura é converter-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, deste modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Amém. E é verdade. Jesus veio dizer para todos nós que o amor é que era a coisa mais importante que ele veio nos trazer, que ele veio nos ensinar. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, o mestre, amigo incondicional de todas as horas. Jesus, perdoa nossos pecados. Mestre querido, misericórdia para com todos os nossos irmãos suicidas. Misericórdia para com todos os nossos pecados. Senhor, permanece conosco, abençoando a cada um de nós, que estamos ligados através dessa transmissão ao vivo, ou que acessaremos esse vídeo para assisti-lo numa outra oportunidade. Abençoa todos os nossos irmãos, parentes, amigos e principalmente aqueles irmãos que passam por problemas depressivos, pensando muitas das vezes em deixar a própria vida, deixar a vida através das próprias mãos, pela porta falsa do suicídio. Ampara-nos, permanece conosco agora e sempre. Abençoa-nos, Jesus, nesse momento. Abençoa-nos, Maria, nesse momento. Abençoa-nos, Dr. Bezerra de Menezes. Amém. Que assim seja. Amar. Se usa tanto esse verbo, né? Mas poucos são aqueles que compreendem o amor que Jesus pregou na terra. O amor que Jesus exemplificou na cruz. O amor capaz de dar a própria vida pelo seu amigo, pelos seus amados. É preciso que nós compreendamos o verdadeiro amor. Não é o amor de fazer favores, não é o amor de ser cúmplice nos erros do outro. O amor verdadeiro é aquele que compreende, amando, ensina, amando, perdoa, amando, acompanhando
toda a trajetória dos entes queridos sem cobrar nada, simplesmente compreendendo. O amor em ação é o perdão que Jesus nos ensinou. Não é fácil, mas é um ensinamento maior. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, mais importante, tão importante quanto o primeiro, amar ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como ele nos amou. Vamos ver o que os bons espíritos nos traz através da intuição na leitura do Evangelho de Jesus. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra, e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece do pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação, para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Amém. Mesmo assim, a riqueza, na dose certa, ela é um instrumento de levar o consolo a muitos irmãos, o alimento àqueles que não o têm, o consolo na dificuldade, o remédio para a restituição da saúde, a riqueza na geração de empregos, quando se sabe utilizá-la de maneira hábil. Então a riqueza, apesar de ser uma prova difícil para quem a recebe, ela também é instrumento da vontade de Deus na terra. Por isso, nem todos têm o merecimento e a capacidade de gerir grandes recursos. Deus dá a oportunidade para que aqueles que recebem a fortuna possam fazer bom uso dela. Mas também, se não fazem, ou perdem nessa vida mesmo, ou em outras estão a voltas com a miséria, a voltas com a dificuldade material, sem entender por que sofre tanto, né? Com a falta do mínimo necessário. Simplesmente porque foram os maus mordomos em outras vidas. Receberam a fortuna e não fizeram com que ela servisse a todos em seu derredor, que se multiplicassem bênçãos para os seus irmãos, se fechando egoisticamente em gastar em seu benefício próprio ou de só seus familiares. Então, aquele que tem a riqueza, que possa usar em prol dos seus semelhantes. Não é somente a riqueza material, mas a riqueza do conhecimento, a riqueza da reeducação, a riqueza da fartura de tempo para se dedicar
à doação, ao amor ao próximo. A riqueza não é simplesmente a monetária. Quantas pessoas nós conhecemos que têm um emprego de um período e que ficam com um período vago para, se quiserem, fazerem a caridade. Mas também vemos pessoas que têm 3, 4 empregos em busca sempre de juntar, de acumular bens, deixando a oportunidade passar de servir ao semelhante. Que nós estejamos na condição de, ao recebermos os dons, as riquezas de diversas maneiras, possamos movimentá-la em prol da humanidade. Que possamos agora, meditando sobre o tema do Evangelho, começarmos a envolver os nossos irmãos suicidas, muitos deles deixando a própria vida com as próprias mãos, por causa da falta da riqueza ou por causa do excesso dela. Que possamos estar envolvendo-os, todos que estão nos ouvindo agora ao vivo e aqueles que mais tarde assistirão ao vídeo. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus e peçamos: Mestre, doador da vida, intercede por nós diante de Deus, nosso Pai. Mestre, governador do planeta Terra, nos auxilie nesse momento que pensamos e oramos pelos nossos irmãos suicidas. Que possamos, através do pensamento, através da força da vontade, direcionarmos fluidos que possam ser usados em benefício desses irmãos, na reconstituição dos seus perispíritos, na reconstituição dos seus cérebros espirituais, para que possam começar a raciocinar equilibradamente e começarem a arquitetarem suas novas existências. Abençoa meu filho querido, que partiu há 11 anos através das suas próprias mãos. Que ele possa receber o nosso amor, assim como todos os irmãos que cometeram o ato contra a própria vida. Jesus permanece conosco, auxiliando-nos, consolando a todos os parentes que ficaram sofrendo da saudade do ente que partiu. Permanece conosco, Senhor, agora e sempre, e autoriza-nos a darmos por encerrada mais uma prece pelos irmãos suicidas. Que assim seja, graças à Virgem Maria, graças a Jesus e graças a Deus, Criador de todas as coisas. Que assim seja. Muito obrigado a todos que participaram conosco hoje. Convido, peço encarecidamente, como caridade para a divulgação da doutrina espírita e do consolo que muitos precisam receber, compartilhem esse vídeo várias vezes em seus grupos do WhatsApp, no Facebook, no Twitter, em todas as plataformas digitais, para que o número de pessoas maior possam receber o consolo, a palavra amiga, e que possamos estar mais uma vez, amanhã, às 18 horas, reunidos em prol dos nossos irmãos suicidas. Tenham todos uma boa noite, uma noite de descanso, de repouso. É isso que eu desejo. Muito obrigado.